Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia estamos aqui para ler o livro Meu Pavio Curto e Deus. Como nós temos aprendido, não é verdade? Orar, gente, vamos orar para o Senhor colocar guarda na nossa boca, como o salmista orou, para que nós venhamos vigiar, falar somente aquilo que edifica, para que nós possamos, né, usar a nossa boca, a nossa vida como instrumento do Senhor. E lidar com a ira não é fácil. Muitas vezes é difícil a gente reconhecer, mas como nós aprendemos no capítulo anterior, que vemos confessar, Senhor, está difícil aqui. Está difícil lidar com a ira. Então, que nós venhamos vigiar e orar a todo momento. Senhor, eu posso irar, mas não posso pecar, então me ajuda. Senhor, me ajuda a ser pronta para ouvir e tardia para irar, tardia para pecar, tardia para falar. Não pecar, né? Tardia para falar e tardia para irar. E isso que deve ser na nossa vida, nosso momento, as nossas orações devem ser assim. Então, hoje, o capítulo 10, o poder da confissão. Quando eu viajo e dou palestras, muitas mulheres queridas compartilham comigo que, antes de me ouvir falar e antes de enxergar a si mesmas no espelho da minha vida, não se havia dado conta do tamanho da sua ira. Muitas vezes choram e contam que não vem a hora de ir para casa pedir perdão e recomeçar. Talvez você esteja se sentindo dessa forma. Foi o que eu falei, né? Eu me vi muito no capítulo anterior. Mas tem poder quando nós confessamos. Talvez tenha percebido de si mesmo em minhas palavras e anseia por recomeçar. Você imagina que este livro foi parar em suas mãos por acaso? Não, eu não creio que foi parar por acaso. Eu creio que foi pelo propósito divino. Quando encontramos outro cristão cuja vida foi tocada em uma área que corresponde à nossa necessidade, a fé cresce e a esperança se renova. Colocamos o pé na água e nosso coração trêmulo pergunta: Deus, é o Senhor que está falando? Há algo que o Senhor pode fazer por mim? Pode me perdoar e me purificar de todo o meu pecado e de toda a minha culpa? Posso ousar sonhar com a possibilidade de que o Senhor transforme a raiva que sinto hoje em ira piedosa? Essa pode ser uma área que o Espírito Santo ocupará em minha vida, a fim de que o Senhor seja glorificado pela forma que lido com conflitos? Todas essas perguntas e quaisquer outras que o seu coração hesite e venha fazer, o Pai Celestial responde sim. Nós temos um auxiliador, por isso que nós podemos lidar sim, gente, porque nós não estamos sozinhas, nós temos um auxiliador. Eu já tive onde você está. Embora não tenha visto o seu rosto e não saiba o seu nome, sei que não somos tão diferentes. Afinal, a Bíblia diz: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, toda luta que você passa, você pode suportar, porque Deus não permite que vocês sejam tentados aquilo que não podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Uau! Grave esse versículo, 1 Coríntios 10, 13. O Senhor, ele não te dá a luta maior que você não possa carregar, que você não possa suportar. E quando a luta vier, você vai ter um escape da parte do nosso Deus para suportar. Amém? Você jamais enfrentará um problema que ninguém tenha enfrentado antes. No entanto, Satanás gosta de nos isolar e de acusar cada uma de nós. Ele sussurra mentiras como: você é a única que tem dificuldade com essa coisa, com essas coisas, você está sozinha, ninguém é tão horrível quanto você. Eu sei disso porque, como você também ouviu essa mentira, quem nunca ouviu essas mentiras do inimigo? Deus não age com parcialidade. Isso significa que ele não favorece esta ou aquela pessoa quando se trata de suas promessas e de sua palavra. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o temem e jaz o que é justo, e faz o que é justo. Nosso Pai Celestial acolhe cada um de seus filhos que se aproxima dele com um coração humilde
e obediente. Lembre-se de que o Senhor não aceita os orgulhosos e arrogantes, mas sim os quebrantados e contritos. Ele não ouve os independentes, nem os que acham saber de tudo. Ele ouve aqueles que esgotaram seus próprios recursos e se cansaram de tentar. Ou seja, tentaram tanto, muitas vezes nós tentamos com as nossas forças. Nós tentamos com as nossas forças, mas quando nós cansamos, aí nós recorremos a Deus, aí ele vai agir. A esses exauridos e quebrantados, ele faz o seguinte convite: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, liberamente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Reconhecer nossa falta de sabedoria é, em si, um ato de humildade. Temos de reconhecer que tentamos de tudo com as nossas próprias forças, mas falhamos e novamente nós falhamos. Quando nos cansamos de jogar a culpa em outras pessoas sem encontrar a liberdade, quando estamos prontas para renunciar a todas as acusações, podemos nos achegar tranquilamente ao nosso Pai, que não olha para nossas imperfeições, nem procura nossas falhas. Ele enxerga além de todas as nossas tentativas frustradas e sonda os lugares mais profundos do nosso coração. Você jamais enfrentará um problema que ninguém tenha enfrentado antes. Não pense que o seu caso é isolado neste mundo. Não pense nisso. E muitas pessoas que já venceram o problema que você está passando, creia que você vai vencer também. Você tem um auxiliador. Ande na luz. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. O que significa andar na luz? Como ele está na luz? Para responder a essa pergunta, temos de considerar um versículo anterior, 1 João 1,5. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus não apenas anda na luz, ele é a própria luz. Essa luz não emana de uma cobertura exterior, mas irradia de seu ser. Não há escuridão em nenhuma parte dele. É um conceito difícil de imaginar e mais ainda de visualizar. Tudo o que vemos tem algum tipo de sombra. As únicas fontes de luz que conhecemos provocam sombras. O apóstolo João não estava se referindo a uma fonte de luz que é origem externa, que brilha fora de nós ou ao nosso redor. Antes, ele estava falando da luz que vem de dentro de nós. Não estava se referindo à luz física, igual essa aqui, ó, que está clareando o meu rosto. Não está referindo à luz física, mas à luz do nosso espírito. Embora no céu, como aconteceu com Moisés, talvez seja fisicamente visível. Fisicamente visível. Andamos na luz neste mundo de sombras e escuridão ao viver com pureza de coração. Removemos áreas de trevas de nossa vida ao permitir que o sangue de Jesus nos purifique. Essa purificação restaura e mantém nossa comunhão com os outros cristãos e com Deus. Mas, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Como afirmamos que estamos sem pecado? A maioria de nós faz isso sem perceber. Quando nos justificamos, jogamos a culpa em outras pessoas ou inventamos desculpas para nosso comportamento. Afirmamos em essência que somos irrepreensíveis. Podemos observar essa dinâmica em nossas conversas. Sinto muito. Sei que não deveria ter feito, mas você me tira do sério quando faz isso. Nós mães, muitas vezes falamos isso com nossos filhos. Você me tira do sério quando faz isso. É nós que devemos lidar com a nossa ira. Não é verdade? Olha só, são justificativas que nós usamos. São as mentiras que nós colocamos. As desculpas que nós usamos. A maioria de nós conhece bem essa linha de raciocínio. De uma forma ou de outra, seguimos esse roteiro desde a infância. Esse não é, contudo, um pedido de desculpas.
É uma forma de responsabilizar as outras pessoas. Não assumimos responsabilidade por nossas ações, nem nos arrependemos delas. Estamos apenas dizendo: sinto muito, mas você me irrita. A culpa é sua. Você me faz ficar com raiva e acabou sofrendo as consequências. Eu não tive escolha. Você me faz perder as tribeiras. Você me faz perder o controle. Você faz isso e aquilo. Olha só, gente. Meu Deus do céu. De acordo com 1 João 1,8, quando seguimos esse roteiro e afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Uma coisa é conhecer a verdade, outra, bem diferente, é vivê-la. Os fariseus eram especialistas na letra da verdade, mas faltava-lhes o espírito da verdade. Lemos em Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Os fariseus tinham grande conhecimento, mas andavam em trevas. Jesus os chamou de sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Por fora pareciam iluminados, mas por dentro estavam cheios de escuridão e do fedor da morte. Por meio de seus cargos e da realização de rituais, justificavam sua cobiça e a forma cruel que usavam a palavra de Deus. Cobriam-se de falsidade. No entanto, Deus não está à procura de cargos ou rituais. Não se impressiona com títulos ou com louvor de homens. Ele quer mãos limpas e coração puro, obtidos por meio de humildade, transparência e honestidade. É isso que o nosso Deus quer. Ele quer em nós um coração humilde, mãos limpas, um coração puro, e que devemos ser humilde, andar na honestidade, ter transparência, reconhecer, confessar. Não ser como os fariseus, que estavam lá no templo, que jejuavam, que levantavam a mão, que conhecia toda a lei, mas que nós venhamos conhecer a verdade e andar na verdade. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos ajudar. O versículo que eu mais falo com vocês, mulheres, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É esse Jesus. Ontem o Tiago me fez uma pergunta quando eu estava lendo para ele a Bíblia, Mateus 5. Ele, mãe, se eu pecar e Deus contar os meus pecados e der 80 vezes o meu pecado, e eu fizer as coisas certas e Deus contar e falar que foi 90 vezes que eu fiz certo, eu vou para o inferno porque eu errei 80 e acertei 90? Falei, senhor, meu filho. Falei para ele, já decorou esse versículo. Nós erramos sempre, nós somos pecadores, mas quando nós confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. E o que Deus faz? Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, Ele não joga na sua cara, você fez isso, você fez aquilo. Não. Mas nós devemos vigiar, sim, vigiar, para nós não agirmos pecando deliberadamente. Ou seja, eu peco hoje, peço perdão e já maquinando o pecado novamente. Não, Deus não quer que nós agimos assim, que o pecado seja acidente na nossa vida. Quando nós pecarmos, saiba que você tem um advogado, você tem um amigo fiel e justo que purifica você de todo pecado, de toda injustiça. Ele entregou a vida dele naquela cruz, ele morreu por mim e por você. Mas Jesus, olha, ele purifica aqueles que confessam. Trata-se, mais uma vez, de uma referência em andar na luz. A confissão faz incidir luz sobre um problema. Confessar é reconhecer, é relatar, responsabilizar-se, admitir, aceitar ou descarregar o que de um peso. Quando confessamos, deixamos de arrastar conosco o peso das trevas, assumimos responsabilidade e aceitamos nossa parcela de culpa. Tenho de admitir que houve ocasiões em que inventei desculpas até mesmo para Deus. Quem nunca fez isso? Senhor, sei que isso não deveria ter acontecido, mas essa pessoa me fez perder a postura. Quando faço isso, não estou pedindo misericórdia nem purificação, estou me justificando. E saio da presença de Deus ainda me sentindo suja e ofendida.
A culpa e a condenação me seguem como sombras, e a escuridão encobre meu caminho. Quando nós damos essa justificativa, quando nós não confessamos, mas quando reconhecemos abertamente não apenas nossas ações, mas também nossas motivações, podemos ser purificadas de toda injustiça. Deus perdoa nossos pecados e nos purifica. Pouco tempo atrás, comprei para o nosso filho Alexandre uma camiseta nova que ele queria muito. Infelizmente, na primeira vez que ele usou, derramou alguma coisa nela. Então, trouxe a camiseta para casa, mostrou a mim, olhou-me com seus grandes olhos castanhos e disse: Sinto muito, mãe. Não deu nenhuma explicação, não culpou ninguém, apenas sinto muito, mãe. Como eu poderia ficar brava? Sabia que ele estava chateado por ter manchado a camiseta. Não tem problema, disse eu, vou tentar remover a mancha. Ele foi bastante honesto sobre o que havia acontecido e cativante. Resolvi lavar algumas roupas de imediato. Com 4 meninos, encontro roupas para lavar a qualquer momento. Tomei todas as medidas necessárias antes de colocar a camiseta na máquina. E como ele me havia mostrado a mancha, assim que aconteceu, consegui removê-la por completo. Ele sabia que estava perdoado, mas depois se sentiu restaurado. Não encontraria vestígios de mancha ao olhar para a sua camiseta. Creio que esse episódio ilustra o que acontece quando confessamos nossos pecados com sinceridade. Somos perdoados. As manchas do nosso pecado são tratadas com o sangue de Cristo e são inteiramente removidas do nosso coração. Creia nisso, mulher. Creia nisso, mulher, que você é perdoada, que as manchas do seu pecado são tratadas com o sangue de Cristo e são inteiramente removidas do seu coração. Deus está disposto a nos perdoar e é capaz de fazê-lo. Mas quando não confessamos nossos pecados de acordo com a verdade que está em nós, permanecemos manchados com nossa iniquidade. Culpar outras pessoas e criar justificativas são sinais de arrogância na vida do cristão. A palavra de Deus diz que não há nenhum justo, que nenhum sequer. Portanto, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,10. Se afirmarmos que não temos pecado, contradizemos a palavra de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3,23. Quando chamamos de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado, dizemos que ele é mentiroso. Quando afirmamos que é impossível obedecer a palavra de Deus, segundo o qual não há tentação que não possamos vencer em Cristo, contradizemos a palavra de Deus e fazemos dele um mentiroso. É fundamental que sejamos honestas diante dele e mostremos o que temos de melhor e de pior. Não há segredo ou motivação sombria em nosso coração que ele desconheça. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Portanto, confessar não é uma questão de informar a Deus, mas de negar a nós mesmos e concordar com a palavra de Deus, que diz a verdade. Muitas vezes, a confissão pode ser dolorosa. Como foi para mim quando vislumbrei pela primeira vez a desgraça que era a minha raiva em todas as expressões. Talvez você esteja sentindo uma dor parecida neste momento e talvez tenha medo de não conseguir mudar. Verdade seja dita, muito provavelmente você não conseguirá mudar. Sem a palavra de Deus e a intervenção dele, a maioria de nós tem grandes dificuldades de mudar os próprios hábitos. Você já tentou com suas próprias forças. E quantas vezes falhou? Agora é hora de deixar Deus fazer as coisas do jeito dele. É importante não imaginar o que Deus pode fazer no futuro com base naquilo que você fez no passado. Deus não é limitado por nossas falhas. Uau! Deus não é limitado por suas falhas. Deus não é limitado por minhas falhas. É importante nós confessarmos para sermos curadas e quebrantadas e entregues. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Não conheço ninguém que gostaria de sofrer oposição do reino dos céus e da terra. De acordo com outra tradução, Deus resiste aos orgulhosos. Não sei quanto a você, mas eu não quero que Deus resista nem se oponha a mim. Quero ser quebrantada e entregue a Deus, o que só é possível com a ajuda dele. Para que isso aconteça,
porém tenho de me humilhar por meio de arrependimento, confessar abertamente não apenas minhas ações, mas também minhas motivações e, portanto, apresentar quaisquer trevas presentes em meu coração, aceitar o perdão divino e seu processo de limpeza e purificação. Aceite, mulher, confesse e aceite esse processo de limpeza e purificação. Aceite o perdão divino. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Depois de nos submetermos a Deus, podemos resistir ao diabo e ele certamente fugirá. Depois de submeter a Deus nosso coração, nosso passado e nossos erros, é hora de resistir ao diabo. Uma vez que deixamos de justificar nossa raiva ou de culpar outras pessoas por ela, não dependemos mais da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Saímos do âmbito da justiça própria e daquilo que fizemos ou que outros fizeram contra nós. Entramos no âmbito da luz, em que a justiça se baseia no que foi feito em nosso favor. Quando nos humilhamos, despojamos-nos dos trapos sujos da justiça própria e revestimos-nos da justiça de Cristo e da autoridade que ele provê. Será necessário resistir ao diabo quando ele contar mentiras e fizer acusações. Ele não deixará de nos acusar só porque nos arrependemos dos nossos pecados e os confessamos. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer te destruir. Ele vai continuar te acusando. Mas se você confessou, acredite, aceita o perdão de Deus. Ele continuará a trazer à tona nossas falhas do passado. Muitas vezes somos tentadas a ruminar essas acusações por algum tempo. No meu caso, antes de aceitar a misericórdia de Deus, ao verdadeiramente negar a mim mesma e confessar meu pecado, eu procurava me castigar. E esse castigo autoimposto assumia várias formas. Descreverei apenas algumas a seguir. Eu me castigava ao recusar o perdão. Talvez você esteja se perguntando como é possível agir assim? Tendo em conta que Jesus nos perdoa generosamente, eu não me permitia confessar o que havia feito enquanto não me sentisse suficientemente culpada. Essa demora possibilitava de que a vergonha e a condenação se infiltrasse e tomasse o lugar do convencimento de pecado que eu havia experimentado inicialmente. Quando então, por fim, eu confessava, não era uma confissão autêntica, era algo mais parecido com um pedido de desculpas, que são totalmente diferentes. Confessar versus desculpar-se. Você percebeu que descrevi confissão anteriormente neste capítulo, não mencionei pedir desculpas? Há uma grande diferença entre os significados originais desses termos. A definição de desculpar-se abrange desculpa, defesa, justificação, explicação e apologia. Lembre-se de que a apologética é a defesa de uma crença. Portanto, um exemplo clássico de pedido de desculpa é: sinto muito, mas você me tirou do sério. Ou peço desculpas, mas não consegui me controlar. Ou ainda, lamento, mas não foi minha culpa. Olha que diferença a desculpa, né? A condenação e a culpa pesavam tanto sobre mim que parecia mais atraente me desculpar do que confessar meu pecado. A confissão, ela é irrestrita, enquanto o pedido de desculpas é condicional. Talvez nos pareça surpreendente que os termos desculpa e desculpar-se nem sequer ocorram na Bíblia. Além de pedir desculpas a Deus, eu também pedia desculpa a outras pessoas. Confissões, por sua vez, preparam o terreno para o perdão, pois reconhecem que ele é necessário. Desculpas não. Quanto mais adiamos a confissão a Deus, mais profundamente a culpa fica gravada em nossa alma. Não é muito diferente da mancha na camiseta do meu filho. E se ele tivesse ficado com vergonha e não tivesse trazido a camiseta manchada para mim de imediato, mas tivesse escondido debaixo da cama ou simplesmente jogado no cesto de roupas sujas, a mancha teria tido tempo suficiente para fixar as fibras do tecido e teria sido bem difícil removê-las. E o que as ações dele teriam mostrado? Se ele tivesse escondido a camiseta de mim, eu teria imaginado que ele havia ficado com medo da minha reação e que me considerava injusta. Se ele tivesse jogado a camiseta no cesto sem mostrar o que havia acontecido, talvez eu não tivesse visto a mancha antes de colocar na roupa da máquina. E também teria permitido que ela fixasse no tecido.
Ao lavar a camiseta para mim de imediato, ele mostrou que acreditava que minha reação não seria exagerada e que eu faria todo o possível para remover a mancha. Deus quer que nos acheguemos a ele com essa atitude. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Eu me alegrei de ver meu filho me mostrou a camiseta de imediato. Ter fé não é apenas crer em Deus, também é crer que ele é bom e justo e que recompensa aqueles que buscam diligentemente. Não quero limitar a ideia de diligência somente a trabalho, pois abrange muito mais do que isso. Inclui constância, paciência, dedicação, esforço e zelo. Alguém que se volta para Deus continuamente é exemplo de diligência. Autopunição. Eu também me castigava ao recordar minhas falhas repetidas vezes e me repreender com severidade por causa delas. Como você pode ter sido tão burra? Lisa, você continua cometendo os mesmos erros. Ninguém é tão ruim quanto você. Ah, quantas vezes você já falou, eu sou uma péssima mãe. Ah, eu sou horrível. Ah, como você pode ser tão ignorante? Hein? Essas frases que a Lisa usou, quantas de nós já usamos? Ninguém tem as lutas como a sua. Todos são cristãos melhores e mais fortes do que você. Ah, os filhos de fulano são melhores do que os seus porque você não sabe educar. Quantas vezes já permitiu esses diálogos internos cheios de acusação permanecessem em nossa mente? Ela disse que quantas vezes ela permitiu que esses pensamentos de acusação permanecessem em minha mente e eu esperava evitar outras infrações e usava a vergonha como elemento motivador para novos comportamentos. Essa abordagem aumentava a consciência do pecado em minha vida, a ponto de me sufocar. Eu imaginava que as vozes acusadoras eram pensamentos de Deus a meu respeito. Quando eu me dirigia a ele em oração, um coral de acusações me impedia de ouvir a voz mansa e suave. Eu pedia desculpas a Deus e ao meu marido repetidamente. Mas enquanto as palavras saíam da minha boca, eu me sentia condenada a repetir os meus erros. No entanto, da primeira vez que confessei meus erros e renunciei a eles, eu vi a luz no fim do túnel escuro. Percebi que não encontramos a saída de um túnel ou de uma caverna escura quando olhamos para as trevas, mas sim quando nos movemos para a luz. Confissão e não desculpas é o que nos leva na direção da luz. Confissão e não desculpas é que nos leva na direção da luz. Outra forma de autopunição era permitir que essa desculpa se infiltrasse no meu relacionamento com meu marido e com Deus. Eu imaginava que eles não me haviam perdoado de verdade. Afinal, como poderia, se eu mesmo ainda não havia me perdoado? Essa ideia me levava a construir um muro mental e me posicionar na defensiva. Deus não diz, castigue-se, martirize-se, e quando tiver pagado o preço, venha a mim. Não, ele não falou isso. Ele deseja que não pequemos quando ficamos iradas. Ele deseja que o sol não se ponha sobre nossa ira para com as outras pessoas em relação a nós mesmos. Em Atos 3:19, Pedro se dirigiu aos mesmos judeus que pediram a crucificação do seu Senhor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Nessa passagem, Pedro fala para uma grande multidão, mas a sua mensagem tem aplicação pessoal na nossa vida. Quando nos arrependemos, em vez de nos desculpar, nossos pecados são cancelados e nós experimentamos descanso no relacionamento com o Senhor. Somos lavados de toda impureza. Não há nada mais refrescante do que um banho completo. Tratamos de nossa confissão a Deus. Em seguida, falaremos sobre a nossa confissão às outras pessoas. Hoje nós aprendemos que se confessarmos, como eu já falei, já mencionei várias vezes, mulher, confesse os seus pecados para que você seja purificada, para que você seja curada, para que você prossiga em direção à luz. Pai Celestial, dirijo-me ao Senhor em nome de Jesus e agradeço porque o Senhor abriu os meus olhos. Deixarei de apenas pedir desculpas. Não quero mais usar essa palavra, não quero mais agir assim, somente pedindo desculpas. Confessarei minha parcela de responsabilidade. Permitirei que o Senhor remova todas as manchas. E agradeço por não restaurar, e agradeço
porque não restará nenhum vestígio delas. Agora peço ao Senhor que me revigore. Sopre o teu espírito, sopre o vento do teu espírito sobre os ossos secos da minha vida. Sopre o vento do teu espírito sobre os ossos secos da vida de cada mulher. Lava-nos, ó Pai, com a água da tua palavra. Sopra o vento, Pai amado, nessa tarde, sobre cada lar, em nome de Jesus. Uau, que Deus abençoe vocês. Amanhã a gente continua o capítulo.